E Aú disse assim para os corvos: onde vocês estão indo? Levar carne e levar pão para o profeta. Não, chega, hoje não. E essa carne? Leva para onde você quiser, mas não leva para ele não. Ai, tadinho, sai, não tem que ter dó de ninguém não quando eu estou trabalhando. Dá licença, não leva mais carne nem pão. E o ribeiro estava assim, o ribeirinho, minando água. Até beber água. Minando água o ribeiro estava. Ribeirinho minando água. Elias ia lá e fazia o quê? Bebia aguinha. Mas deu certa hora do dia, não veio corvo. Ele foi lá no riacho e falou: pelo menos vou matar a sede. Vou beber uma aguinha. Quando ele chega lá para beber uma aguinha, o riacho estava o quê? Seco. Eita, quando seca as coisas na vida do profeta. Quando o corvo neutraliza a bênção, não traz. Profeta que é profeta não se desespera. Ele entra em oração. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele já entrou em âmbito espiritual. Quando a luta vem, e você, em vez de entrar para a murmuração, para o desequilíbrio, quando você se posiciona diante do céu, então você ouve a voz. Ei, louvado seja Yeshua, você ouve a voz. E ele ouviu a voz dizendo assim: Elias, levanta! Mas eu vou esperar o corvo. Corvo não vai vir mais não, que eu já conversei com eles, para não vir. Mas eu quero beber uma aguinha. Eu já conversei com o riacho. Elias, eu converso com fogo, converso com leão, eu converso com vento, eu converso com água, eu converso com o rio aí. Se eu converso com o mar, não vou conversar com o riacho. Eu já falei para o riacho não produzir mais água. Nossa, Iaú, e agora? E agora levanta e vai para Serepta. Ai, que maravilha! Nossa, que maravilha! Lá tem um fazendeiro, uma mulher muito rica me esperando. Não! Vai lá, que lá você vai encontrar na porta da cidade uma viúva capengando, cheirando morte, cheirando destruição, cheirando falência, cheirando, morte de filho, cheirando tudo isso. Ai, não, profeta. Vai! Porque eu não pedi para ela cuidar de você. Eu não pedi para ela te abençoar. Eu não pedi para ela te ajudar, Elias. Vamos ler? Vamos ler. Verso 9. Eu ordenei. Eu ordenei a uma viúva, a uma viúva de Serepta, que não tem aonde cair morta. Ela só tem um restinho de farinha e um pouquinho de azeite. Deixa eu traduzir tudo agora. E eu só fechei esse riacho, eu só mandei os corvos parar, para criar uma necessidade na sua vida. Porque através da tua necessidade, na logística, na dinâmica, na mecânica, no processo, na tramitação espiritual, eu preciso disso, para poder evitar que a morte chegue naquela casa. Eu quero realizar um milagre tão grande na vida daquela viúva, que vai se tornar comentado naquela região, naquela cidade, no país, e por toda, enquanto tiver mundo, vão comentar isso. Mas eu não posso chegar lá, eu sozinho, e fazer. Eu tenho uma dinâmica, um processo. Eu tenho umas cartilhas que eu executo para fazer o milagre. E eu preciso, para realizar o milagre lá, de um profeta. E não pode ser profeta que esteja bem na sua vida financeiramente. Tem que ser um profeta fiel, mas que esteja passando luta. Elias diz: então tudo bem, estou indo. E quando ele chega lá, na porta da cidade, a mulher pegando 2 gravetos, que nem força para carregar um feixe de graveto. O profeta chega, dá uma olhada, o coração balança, a carne treme. E lá no ouvido está assim: é essa. Ele diz: senhora, por favor, pode me trazer um copo com água? Ela disse: claro. E ela está indo buscar um pouco de água. Quando ela dá alguns passos, o profeta diz assim: senhora, por favor, junto com a água, traga na tua outra mão alguns pães para eu comer.
A mulher volta e diz: negativo. Água tudo bem, mas alimento zero. Tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Vou misturar os dois, fazer um bolinho, um alimento. Vou comer, eu e meu filho. E depois nós vamos morrer. Vamos ser encontrados nessa casa mortos. Se o profeta não tivesse tido aquela necessidade, ele não estaria ali. Quantas pessoas que estão passando necessidade e vai piorar a situação, mas não consegue entender que essa pessoa está ordenada a abençoar o profeta, a abençoar a obra. Todo mundo acha que quem abençoa a obra são os que podem. A igreja nunca foi mantida com esmolas. Nunca. Nunca foi mantida com esmolas. Esmola você dá para baixo, pessoas inferiores a você. Se você considera a obra algo superior a você, capaz de te abençoar, você oferta para cima. Mas a pessoa não tem. A pessoa está numa situação difícil. A empresa dela não tem como ajudar. Sabe, a firma não vai. Mas aquela pessoa, sabe, está difícil a vida dela. Você que vai assistir esse vídeo aqui, que vai fazer o seminário também, vai aprender. E a sua circunstância contrária, que está cheirando morte, falência, derrota, fim, poderá ser alterada, poderá atrair uma enorme prosperidade, a partir do momento que você, nessa situação terrível, abençoar a obra, abençoar o profeta. É fácil pregar. Repita assim comigo: ser fiel sobre o mínimo de farinha. Ser fiel sobre o pouco de azeite. E sobre o muito, eu te colocarei. Quando ela foi fiel, no pouquinho de farinha, no pouquinho de azeite, todo dia que ela abria a panela, tinha azeite, tinha farinha. Toda vez que ela abria a botija, tinha azeite. Elias chamou ela e disse assim, quando ela disse que ia morrer. Leia comigo o verso 13. Está com o 13 aí. Elias lhe disse: não temas. Não temas. Vai e faz conforme a tua palavra. Qual é a palavra dela? Eu vou fazer a farinha e vou misturar o azeite. Eu vou fazer. Essa era a palavra dela. Porém, faz disso primeiro para quem? Para mim. Elias era a igreja ali. Ele era o profeta. Diga assim, quando você pratica primícia, o que é primícia? O primeiro. Eu estava pregando em Pariquera-Açu. Vou falar as cidades que eu vi isso acontecer. Pariquera-Açu, Cananéia, Eldorado Paulista. Enfim. Várias pessoas chegavam e diziam assim, aqui está o primeiro cacho de banana que eu estou colhendo. Aqui está a primeira saca de milho. Antes de vender, antes de qualquer coisa. Olha, eu lembro de uma senhora, isso eu não esqueço nunca, que ela trouxe embalado num saco azul. E ela levantava a mão toda hora que eu estava pregando. Aí o pastor que estava lá disse assim, ela está querendo falar com o senhor. E ela disse, eu preciso entregar a minha primícia. E era um cacho de banana. Ela só estava escorando o cacho de banana, não aguentava nem pegar. Era o primeiro cacho de banana da plantação dela. E eu quero falar algo aqui que eu testemunhei. Naquela época, o Vale do Ribeira, lá em Registro, teve uma enchente que causou destruição naquela região tudo, passou em televisão tudo. E houve muitos testemunhos ali de pessoas que tinham praticado as primícias e as suas bananas, os seus pés de banana estavam em pé, intactos. Quando você pratica a primícia, você santifica todo o resto. Quando você dizima, você garante proteção e etc. Tudo isso vai cair no nosso seminário a partir de março de 2021 agora. Primícia é quando você faz o bolo, o filho está ali, estava ali com fome, ela estava com fome, o profeta sabia que o céu tem um processo.
O profeta sabia que se ela comesse primeiro do bolo, se a casa comesse primeiro do bolo, o profeta sabia perfeitamente que as coisas não iam dar certo. Ele alertou ela e disse: faz, mas traz primeiro para mim aqui. Bendito seja o nome de Yeshua para sempre. Pratique a primícia. Tem gente que pega e oferta. Tem uns que ofertam já do resto, sangrando. Tem uns que faz tudo o que tem que fazer, depois vai ofertar a obra. Mas existe aqueles que, quando toma posse da bênção, e esta igreja, este local de reunião, essa igreja tem esse hábito. Eles ligam, eles transmitem, eles pedem o número da conta para depositar. Teve até um irmão